queridas irmãs que acompanham conosco os estudos sobre a natureza e os animais por meio do programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem e Fraternidade. Boa tarde, Bandeira. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Celene Vidales. Boa tarde, meu amigo Cláudio. E boa tarde a você que faz a nossa melhor companhia. Bem-vindo. E aí, Bandeira? E nosso programa? Que 41º, Contados, 41º programa. Estamos estudando o livro do Evangelho dos Animais, de Sandra Denise Calado, editado pela equipe espiritual da ACEAMA. Nós estudamos em média um capítulo por programa, conforme desenvolveu o 9, Movimento pela Ótica Animal Espírita. Isso, no programa Movecast, né? O programa Movecast. Então, vou fazer a prece, né? Para nós iniciarmos as nossas atividades. Então, vamos acerenar os nossos corações, as nossas mentes, rogando a Deus e a toda a espiritualidade que nos oriente, que a gente possa relembrar tudo que foi estudado, tudo que foi preparado para a atividade de hoje, que nós possamos fazer de forma branda, amiga, em uma comunicação não violenta, de maneira que possamos chegar aos corações de todos os nossos irmãos e nossas irmãs e com isso plantar a semente do amor ao próximo, o amor a todas as criaturas e que essa semente possa ir germinando, mesmo que seja devagar, mas que ela possa ficar ali plantada em terra fértil. Pedimos que a espiritualidade abençoe todos os seres humanos e não humanos do planeta Terra, que também possa colocar o remédio necessário à cura dos males físicos e morais de todas as espécies também, nas águas que serão usufruídas por todos esses seres. Pedimos, Senhor, sua bênção e a proteção para mais um programa nesta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós estudaremos, na Bandeira, o capítulo 21 do livro Evangelho dos Animais, e o capítulo 21 tem como título A Alma Como Ela É. Para o estudo desta tarde, a gente tem muitas referências, né? Esse estudo tem bastante referências. Então, nós temos inicialmente as referências de Joana de Ângeles, né? Iluminação Interior, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco. Conflitos Existenciais, também de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. E ainda Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, também de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Temos também as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, obras póstumas. Ainda indicamos como referências as revistas Espírita de 1860 e também de 1865, os livros de Emmanuel, Alvorada do Reino, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Consolador, também pelo Espírito Emmanuel, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel, o livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Todas estas, também temos pesquisas em sites, né, inclusive Folha de São Paulo, nesse Movecast também. Todos estes livros podem ser adquiridos em nossa livraria, que está localizada no Centro Espírita Allan Kardec, na rua José Manuel Vilela, 312, Centro, Jataí, Estado de Goiás. Telefone 64-3636-6676 e o celular WhatsApp 64999653917, falar com a Lu. Para os amigos que não estão aqui em Jataí ou região, né, aqui em Goiás, esses livros podem ser adquiridos onde, Bandeira?
na loja Rádio Fraternidade, acessando o endereço eletrônico lojaradiofraternidade.com.br, tudo junto. Repetindo, lojaradiofraternidade.com.br. Certo. Antes de iniciarmos os nossos estudos, então hoje a gente trouxe uma notícia que ela é preocupante, né? Embora eu acho que é um assunto que não é novidade, mas eu acho que é importante a gente trazer, né, quando vem dos noticiários. E hoje essa notícia está nos noticiários, né, está na Folha de São Paulo, falando do derretimento de geleiras, né, que a ONU está alertando, né, porque esse derretimento está batendo recordes. Derretimento de geleiras bate recorde, alerta a ONU. Temperatura média global em 2022 foi 1,15 graus centígrados. Acordo de Paris prevê índices em menos de 2 graus. Por Robert Miller. As geleiras do mundo derreteram a uma velocidade vertiginosa no ano passado. Um fenômeno que parece impossível de ser parado, alertou a ONU, a Organização das Nações Unidas, nesta sexta-feira, hoje, dia 21. Os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados, enquanto as concentrações de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, atingiram novos recordes, lembrou a Organização Meteorológica Mundial, CME. O gelo marinho da Antártida atingiu seu nível mais baixo e o derretimento de algumas geleiras europeias literalmente quebrou recordes, alertou a agência especializada das Nações Unidas em seu relatório anual sobre o estado do clima mundial. O nível do mar também atingiu recordes, com uma elevação média de 4,62 milímetros por ano entre 2013 e 2022, o dobro registrado entre 1993 e 2002. As geleiras que os pesquisadores usam como referência perderam em média mais de 1,3 metros de espessura entre outubro de 2021 e outubro de 2022, uma queda muito maior do que a média dos últimos 10 anos. Desde 1970, as geleiras perderam cerca de 30 metros de espessura. Nos Alpes suíços, no verão passado, perdemos 6,2% da massa glacial, a maior quantidade já registrada. Isso é sério, alertou, explicando que o desaparecimento das geleiras limitaria o fornecimento de água potável para os humanos e para a agricultura, além de prejudicar as conexões de transportes e os rios se tornassem navegáveis. Fonte, Folha de São Paulo, followwall.com.br, ambiente, /2023/04, derretimento de geleiras, bate recorde mundial. Esse foi o grupo reunido, né? O grupo de estudo, esse grupo que a gente vem falando nele todas as semanas. Então era mais uma manhã de domingo de estudos. E aí o Plínio começa a devagar, ficar pensando em algumas coisas, né? E ele começa pensando como é a alma dos animais, né? Ele começa devagar e ali está concentrado, pensando, perdido nos pensamentos, né? Então, será que essa alma é igual à nossa? Ou será que a alma dos animais é diferente da alma dos humanos, né? Será que um dia o animal poderá chegar a ser um humano? Olha as perguntas do Plínio, né? Se chegar, então, será que teremos sido nós mesmos, né, animais em algum tempo da evolução? Qual o grau de parentesco que temos com os animais? Então essas são algumas perguntas do Plínio, né? Mas é interessante, né, Bandeira? Porque a gente aprende, de modo geral, que o animal é o princípio inteligente e o homem é o espírito. E o espírito é a inteligência. Só que a gente vai ver que nesse capítulo, né, eles vão compreender que às vezes essas análises que nós fazemos do livro dos Espíritos, da Gênese, muitas vezes
uma análise muito apressada da questão 607A do Livro dos Espíritos, que eu vou tomar a liberdade de ler. Livro dos Espíritos, questão 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? E a resposta? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e pende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, da capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos, né, na fase da infância que se segue da adolescência, vindo depois da juventude e a madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos, informes e infames nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por todas as suas criaturas. Bandeira, antes do comentário, eu vou só fazer uma ressalva, dar boa tarde aqui para Maria Aparecida, que ela está, né, desejando uma tarde abençoada e que Deus ilumine a mente dos homens. Aparecida, obrigado para você também, né? Isso. E dizer que possível, eu não sei, parece que meu chat está travado aqui, meu acho que não está funcionando. Então, se eu não responder, queridos irmãos e irmãs, é porque realmente hoje o negócio está tenso. A internet hoje está de feriado também. Então, assim, eu vou ficar acompanhando aqui, mas não sei se ela está, acho que está travada. Bom, então, olha só, Bandeira, aqui a gente pode ver nesse trecho da 607A que você falou, né, que Deus não cria nada sem uma utilidade. Nada em vão. Né? Isso. Então, tudo tem uma utilidade, toda criação tem utilidade. E outra coisa, né? Esse descobrimento, né, sobre os animais ainda não nos é dado conhecer tudo, né? Isso a gente vai pouco a pouco descobrindo à medida que a gente tem condições de acreditar, né? Porque pensa bem, em tempos passados, se a gente falasse na alma dos animais, ninguém acreditaria. Hoje já é possível a gente debater isso, né? Estudar sobre isso. Desse jeito. Né? Então, pouco a pouco a gente vai, né, estudando e melhorando. E aí é interessante, Bandeira, que você vê que na pergunta fala assim, né? Fala sobre os seres inferiores, né? A pergunta traz o termo seres. E aí nós podemos pensar, que seres, né? Quem são esses seres, né? E aí, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, né? Nessa questão 607A e as questões anteriores que tratam, né, no item os animais e o homem, poderemos verificar que quando a gente fala nesses seres, nós estamos, na verdade, falando sobre os animais. Os animais, justamente. Né? Então, quando fala seres nessa questão 607, então nós poderíamos ler, parece que assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos animais, né? Poderíamos dizer irmãos menores da criação? E outra, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então começa para ele o período de humanidade. Então essa pré-humanidade
seria justamente esse período de animalização. Isso. E a gente vai ver que isso vai acontecendo gradativamente, que todos nós já passamos por esses períodos anteriores. Período aí, da né? animalidade. Então, não há dúvidas, portanto, que antes do período de humanidade, ou seja, na fase de animalidade, o espírito é princípio inteligente, né? E para melhor esclarecimento, o animal é princípio inteligente, como você já falou, né, Bandeira? Esse princípio inteligente, quando adentra a fase de humanidade, se torna espírito. Que é o que você já mencionou, justamente. Só reafirmando, né? E aí, continuando no livro, quando você quiser falar, Bandeira, você pode seguir, porque eu falo bastante. Não, a questão 600 do Livro dos Espíritos, né? Tem uma frase, uma parte que fala assim: o espírito do animal é classificado após a morte. Essa questão diz que o animal, o princípio inteligente, é um espírito. Parece que o espírito da verdade está tentando entrar na contradição, mas não é uma contradição. A gente vai entender que a cronologia das escritas, né, do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, da Gênese, leva a gente a ter uma concatenação de ideias, trazendo um esclarecimento gradativo a respeito dessa situação. Isso. Depois a gente pode até passar certinho as datas, né, Bandeira, para ficar mais claro, para a gente entender. Então, na verdade, não há nenhuma contradição, porque o Espírito da Verdade não se contradiz, né? Justamente. E aí a questão 600, a gente vai ler só alguns trechos, que são os trechos que nos interessam. Então, traz o seguinte, né? O espírito do animal é classificado após a morte, né? Pois é. Então, seguindo, então, dessas questões, a gente vê que não tem contradição. A gente pode ver a questão 23, né, que ela vai trazer a seguinte pergunta: o que é espírito? Bem no início, né? O que é espírito? O que é o espírito? E a resposta: o princípio inteligente do universo. Então. Mas acabou de falar que o animal é princípio inteligente, que o homem é espírito. Como é que o espírito é princípio inteligente? Esse princípio inteligente do universo, ele é diferente de princípios inteligentes para homens e para animais. Explica, Selene. E aí a gente vai passar para algumas obras que vão nos ajudar a entender melhor essa questão. E a gente começa com obras póstumas, né? Na Obras Póstumas, Profissão de Fé Raciocinada, item 2, Alma. Depois a gente está no item 4. Fala assim, ó: há no homem um princípio inteligente a que se chama alma ou espírito, independentemente da matéria. Isso. E a Gênese a gente vai ler vários trechos para a gente poder ir compreendendo melhor, né? Então, a Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, item 21, diz o seguinte: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Existia antes da matéria e vai continuar após a desencarne. É como se a gente trocasse de roupa, né? Então, assim, o espírito você vai estar nessa roupagem hoje, né? Se a gente desencarnar e voltar a encarnar, a gente vem com outra roupa, né? Com outra roupagem. E aí, voltando na questão 607, para a gente fazer o gancho, ela diz o seguinte: o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, ele começa, né? Então, começa para ele o período da humanidade. Então, que período viria antes da humanidade? Animalidade. Mineral, vegetal, animal, né? Justamente. Até chegar. E a gente vai vendo, vamos seguindo. E aí a Gênese ainda traz, no capítulo 11, Gênese espiritual, item 23, o seguinte: sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele porventura passado, tomamo-lo ao entrar na humanidade. Esclarecendo que o que Kardec quer dizer é o seguinte: como não havia uma permissão para que nós entendêssemos aquilo que aconteceu antes,
A gente começa a entender o ser humano a partir do momento em que ele se transforma em ser humano. Ou seja, existe uma lacuna desse desenvolvimento antes da parte humana, que seríamos nós antes, né? Mas isso eu tenho certeza que com o tempo a gente vai ter autorização para aprender essas coisas. Mas aqui a gente já tem, né? A gente já sabe que a gente veio do mineral, do vegetal, do animal, né? Que a gente passou por todos esses estágios. E que a gente tá para o anjo assim como o animal tá para a gente. Isso. Do átomo ao arcanjo. Isso, né? Então a gente tem que lembrar também que a gente fala do átomo ao arcanjo, porque quando o Pentateuco foi escrito, o livro dos livros, o Pentateuco de modo geral, todos os livros, né, falando, o átomo era a menor partícula. Hoje a gente tem partículas menores, né? Já é possível o homem saber disso, mas é pensando nisso. É da menor coisa que existe, né? Da menor partícula que existe, que a gente começa. Todos somos criados seres ignorantes. Então, não tem distinção, todos somos criados da mesma forma, iguais, né, da partícula menor que existe, e a gente vai caminhando até chegar, como Jesus chegar a ser arcanjo, né, quando nós não precisaremos mais reencarnar, né, nós já... Assim seja, né? A gente vai ter chegado a um ponto de evolução que não vai precisar mais, né? E aí nós temos a Revista Espírita, né, de 1865. Quando você quiser falar, Bandeira, você pode me interromper, tá? Assim procedem os grandes espíritos que dirigem o movimento espírita. Em boa lógica, começam pelo começo e esperam que estejamos suficientemente instruídos num ponto antes de abordar outro. Numa palavra, precisávamos compreender a nossa alma antes de procurar compreender a alma dos animais. Está no capítulo 11, alucinação nos animais, nos sintomas da raiva, né? Setembro de 1875. Um outro motivo tinha feito adiar a solução relativa aos animais. Essa questão toca no preconceito há muito enraizado, que teria sido imprudente, né, chocar de frente, a razão por qual os espíritos não fizeram essa instrução. Imagina, né, Bandeira? A gente não entende nem da nossa alma. Não, imagina se na época Kardec falasse da alma dos animais. O espiritismo talvez não tivesse, né, naquele momento conseguido se desenvolver, né? Porque colocaria em dúvida, em xeque, né, todo o desenvolvimento da doutrina, né? Preciso fazer uma doutrina com crescimento gradual, lento, que fosse aprendido. Isso. E aí você vai ver que na sequência tem um cronograma, né, do surgimento das ideias, dessa evolução de surgimento da alma. Então, e lembrando que assim, nós já falamos várias vezes, né, se até 1860 tinha dúvida se a mulher tinha alma, imagina se poderíamos falar nas almas, né, dos animais, né? Bandeira, a Rose está dando boa tarde aqui, ela está falando que nosso áudio está chiando. Rose, a gente já tentou aqui, mas não está conseguindo. A gente está com um som altíssimo aqui do nosso lado. Está tendo uma festa, assim, uma mega festa. Tem um estabelecimento comercial. Isso. Meus irmãos, minhas irmãs, desculpem o som. E aí está complicado aqui para nós hoje. Hoje é feriado nacional, 21 de abril. E ao lado aqui do centro tem um estabelecimento comercial e eles estão fazendo uma festa. E o som estava assim muito mais alto a hora que a gente chegou, que a gente ficou até preocupado. E aí agora continua chiado, a gente está procurando falar próximo ao microfone, falar um pouco mais alto, mas o som não para. Desculpem, por favor, perdão. Isso, a gente pede desculpas, né? Mas infelizmente foge ao nosso controle, né? Infelizmente. Então, seguindo aqui... Procura falar mais perto do microfone. Seguindo aqui, é interessante a gente trazer, então, as obras, né, essas que a gente acabou de mencionar, para entendermos um pouco sobre a alma dos animais, né? A questão 23, né? Ela está no Livro dos Espíritos, é da primeira edição, 1857. É a primeira vez que se toca no assunto. Isso. Depois a gente tem as questões 600, 607, 607A, que também está no Livro dos Espíritos, mas já na segunda edição, 1860. 3 anos após. Isso. Aí temos na sequência, em 1865, a Revista Espírita.
temos também aquela revista espírita de 1860, né? A Gênese é de 1868, Obras Póstumas 1890. Então a gente pode ver que nessa época nem se falava no Brasil de libertação de escravos, né? Aqui a gente ainda tinha 1888. Isso, mas antes de Obras Póstumas não, né? Então assim, como é que nós poderíamos pensar em alma dos animais se os negros nem tinham alma, né? Nesse período não tinha, os negros eram escravos e aí considerados como coisas, né? Negociados como coisas, sem alma. Então era muito difícil pensando no contexto, para Kardec trazer, né, essa questão assim tão a lume, né? As questões estão postas nas obras básicas. A gente é que ainda não tinha condição de compreendê-las, em razão desse atraso moral que nós temos. E o materialismo naquela época, né, estava em alta. Sim. Mas aí tem um esclarecimento muito legal na questão 540 do Livro dos Espíritos, né? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Isso, então quer dizer, a gente tem uma lei de progresso, né? Todos nós passaremos por esse progresso, passando por todas as cadeias, né? E a Gênese, no capítulo 11, item 7, diz o seguinte: o que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado que os outros. Muito legal. Então, como a gente falou, todos criados simples e ignorantes. Mas em 1860, Sirlene, a Revista Espírita, em março de 1860, ela já solta duas perguntas muito importantes. Uma foi na Revista Espírita de 1860 e a outra no Livro dos Espíritos, questão 606. A Revista Espírita de 1860 diz o seguinte: o animal pode aperfeiçoar-se a ponto de tornar-se um espírito humano? O princípio inteligente pode aperfeiçoar-se, olha que legal, a ponto de tornar-se um espírito humano? Resposta: pode, mas após ter passado por muitas existências animais, quer em nosso planeta, quer em outros. É o princípio da evolução. Isso. E a questão 606A. Então, emanam todos de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Resposta: sem dúvida. Essa 606A é do Livro dos Espíritos, né, Bandeira? E a outra que você leu da Revista Espírita. Então a gente percebe que os escritos já estavam registrados, né, desde 1860, né, 1857. Só que nós é que não tínhamos ainda, naquele momento, condições para compreender essas orientações. E seguindo em Gênesis ainda, no capítulo 8, item 7, a alma da terra, diz o seguinte: o desenvolvimento orgânico está em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica constantemente em todos os seres, a progressão da inteligência desde o pólipo até o homem. E não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? Justamente, o pólipo é como se fossem aquelas esponjas, né? São seres muito simples, né? Que não tem formato, não tem braços, não tem olhos, não tem pernas, não tem coluna. São seres invertebrados, né? Extremamente simples.
né? E aí como é que ele faz as coisas que um outro animal de uma outra família, de outro filho faria? É a comparação que se faz com o macaco, né? Isso, Então, aí não essa adianta, evolução- né, ter uma completude, né, se não... Uma complexidade se você não tem a Isso, completude. se você não vai conseguir usar, né? Aí, Mais Bandeira. alguém? Não, tô tentando olhar porque minha internet aqui tá complexa hoje também. A internet hoje... O barulho, a internet, A internet entrou né? de feriado. De feriado, ela tá de feriado. Um bom feriado a todos os irmãos e irmãs. Então, vamos ver aqui, né? Seguindo, a gente tem Divaldo Pereira Franco com o livro Espírito Joana de Ângeles, né? Iluminação Interior. Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz que contém em germe toda a grandeza, fatalidade do seu processo de evolução, manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, de processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal, às vezes passando por formas intermediárias, dando surgimento à sensibilidade, a uma organização nervosa primária de que se utilizará no remoto futuro. Obedecendo campos vibratórios sutis e inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal, experimentando as variações do transformismo e do evolucionismo, igualmente vivenciando as experiências encarregadas das mutações e variações, desdobrando os instintos até alcançar os primatas e deles Pode? Tá. E como o objetivo dessa palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. No livro O Consolador, também do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Vamos comentar alguma coisa antes de passar? Tem que... Vamos comentar algumas coisas, Vamos, né? Vamos devagar. Vamos ver se o som voltou, né? Porque às vezes a gente está comentando aqui, a Rosa escreveu que retornou. Que bom, graças que bom, a Deus. Voltou. Não sei se deu para ouvir, né, a leitura que o Bandeira fez, né, do livro do Emmanuel. Vou repetir. Acho que é bom. No livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, os animais, nossos parentes próximos. Como o objetivo dessa palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade, diz Emmanuel, para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Então aqui a gente pode, né, de tudo que a gente, né, falou até agora, a gente pode resumir, né, Bandeira, que
todos nós, né? Então não adianta nós, enquanto humanos, acharmos que Deus criou a gente de forma diferente, né? Que nós já nascemos nesse formato, nessa performance que nós temos hoje, né? Porque nós somos melhores, porque Deus nos escolheu como seres supremos da Terra, né? Então a gente percebe pela leitura dessas obras, né, que nós fizemos até agora, que passamos e ainda passaremos por estágios, né? E esses estágios demandam, às vezes, milhões de anos, né? De reencarnações, né? Porque a gente começa lá bruto, né? Ainda ali vai vivendo, vai... Egoísta. Antes nem era, porque a gente era pedra, né? Justamente. E aí a gente vem com índole má, com caráter ruim, precisando lapidar, precisando evoluir, precisando melhorar, pensar no nosso irmão, pensar no próximo, trabalhar em prol disso, utilizar coerência, porque muitas vezes a gente começa a enxergar pessoas que se dizem, né, mais evoluídas, mas que não fazem nada em prol da lei do auxílio, né? A gente precisa evoluir material e espiritual, né? Então, quer dizer, a parte intelectual e a parte espiritual, né? Para que eu brinco que sempre falo que são as duas asas, né? A gente precisa dessas asas para o controle. Funcionar. E esse crescimento depende também desse respeito aos outros seres que não humanos, né? Até porque eles também precisam da trajetória deles. Então, quando a gente acaba sacrificando um animal, por exemplo, antes do período que ele teria, né, de permanecer aqui reencarnado, a gente está atrapalhando a evolução deles, né? Então, a gente acaba cortando, por exemplo, uma vaca. Ela vai viver, sei lá, 15, 18 anos, 20 anos. Aí a gente que eu digo a sociedade, né? Sacrifica ali com 1 ano e 8 meses, 2 anos. Quer dizer, olha o tempo que a gente, né, encurtou. Desperdiçou. Isso. E novamente, meus irmãos, minhas irmãs, amigos ouvintes, a gente volta a pedir desculpas pelo chiado do som que vocês estão ouvindo. Hoje é feriado e aqui ao lado do centro a gente tem um estabelecimento comercial que está dando uma festa e está com o som ligado assim no máximo, né? Altíssimo. E a gente pediu muito auxílio da espiritualidade amiga para manter a nossa concentração, para poder levar até você o melhor programa que a gente puder. Mas infelizmente o ambiente está com essa poluição sonora, né? E mas com desculpem, isso, por né, favor. acaba atrapalhando, né? O microfone muitas vezes não capta, mas o som fica chiado. E a gente tem que falar muito próximo, né? Às vezes não fica tão bom, né? Então, desde já deixamos as nossas desculpas novamente. E agora, Bandeira, falando do livro Consolador... Essa parte é maravilhosa, né? Você quer ler? Quero. Do livro Consolador pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Questão 79. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que os animais igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos, no ecoar dos milênios, a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto e o homem é razão. O anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Sabe o que eu achei interessante aqui, Bandeira? Porque aqui já fala assim, ó, como interpretar nosso parentesco. Então, quer dizer, você tem parentesco, Pronto. né? Que é como interpretar só, né? Não está perguntando se a gente tem parentesco, né? É como interpretar o parentesco, né?
De maneira mais adequada e correta. Né? Então, aqui a gente vê o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto e o homem é razão. E o anjo é divindade. Isso, então são as escalas que todos nós percorremos, né? Então a gente passa pela atração, pela sensação, pelo instinto, pela razão e chegaremos, com a graça de Deus, à divindade, né? Daqui a algumas milhares de reencarnações, né? Bom, estamos a caminho, né? Já é alguma coisa. E aí, seguindo, a gente tem a indicação, então, né, do livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, né? Esse livro é do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 5, Renascimentos, e diz o seguinte: todos os seres, animais e humanos experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Então, olha só, né? Todos os seres experimentam esse impositivo, né? De renascimentos, então de reencarnações, de diversas reencarnações, né? E aí, seguindo aqui, Bandeira, a gente trouxe um trecho, né, de um livro também da Joana, que fecha assim de forma brilhante, né, esse capítulo, que é Conflitos Existenciais. O capítulo é Amor, né, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Patogênese do amor, psicogênese do amor. O amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime, encontra-se íncito no hálito da vida, quando o psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao longo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida através do surgimento da sensibilidade. Um novo processo que se desdobra por período multimilenar, trabalho de que se constitui, facultando-lhe o desdobramento das sensações até o momento em que surge o instinto nas formas animais. É nessa fase que se irá modelar o futuro da constituição do ego, enquanto o princípio inteligente, embora adormecido, inicia a elaboração da individualização do self, do próprio. A fera que lambe o seu descendente e o guarda, exercita o seu... Fantástico, é linda, né? muito que trata lindo. do amor, né? Então a gente percebe que o amor, mesmo de forma que a gente vê nos animais, né, é um amor que vai permanecer conosco, né, já no período de humanidade, porque aqui fala, né, a fera que lambe o filhinho, né, a cria, né? Então vai se transformar na mãe, que depois também vai acariciar o filho, né? Meus irmãos e minhas irmãs, o amor é a porta, o amor é a passagem, o amor revela, o amor transforma, e é só pelo amor que nós nos transformaremos em pessoas melhores em um futuro. Isso mesmo. Eu quero agradecer a todos e a todas que acompanharam conosco mais uma noite de estudos, né? Uma sexta-feira abençoada. A gente teve muitas dificuldades técnicas hoje com essa parte do chiado, mas agradecer, né, a presença de todos sobre o estudo da natureza dos animais, ouvindo o programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem e Fraternidade.
Isso, agradecer a todo mundo, mais uma vez pedir desculpas, né, pelo barulho aqui, pelas dificuldades com o som. Pela interferência técnica. Pra gente também foi bem difícil, porque demanda muita concentração, o barulho tá assim altíssimo. Pensar só aqui, né? Hoje foi um exercício, né? Foi. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí vamos fazer a prece para encerrar, Bandeira, também pedindo a fluidificação das águas dos humanos e não humanos. Deus Pai, fonte de luz, bondade, misericórdia e amor, nesse momento nós queremos lhe agradecer a oportunidade do reencontro, a oportunidade da evolução, a oportunidade do estudo. Obrigado a toda a espiritualidade amiga que nos uniu em prol de um bem maior através da doutrina espírita. Que todos os irmãos e irmãs em todos os cantos e recantos do planeta possam se sentir tocados pelo calor divino do eterno Criador. Que o amor seja a mola mestre do desenvolvimento dos seres humanos, dos animais, dos vegetais e de toda a natureza. Que o ser humano possa reconhecer a necessidade do respeito a tudo aquilo que Deus criou. Que todas as criaturas gozem de tranquilidade e possam permanecer de maneira tranquila em nosso planeta. Que as condições climáticas sejam respeitadas e preservadas e que a gente possa deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Obrigado, Senhor, pela sua divina presença. Que todos encontrem um bom regresso aos seus lares, tenham um excelente fim de semana, uma semana abençoada e que a gente possa se encontrar na próxima sexta-feira em um novo programa Ouvindo a Natureza. Muito obrigado. E antes de encerrar, Bandeira, é bom a gente lembrar os nossos amigos e amigas, né, que vem aí a Semana Espírita de Jataí com o tema central, o Evangelho de Jesus. Começa domingo, né? Começa sábado, não é não? Sábado? Começa domingo, dia 23. Não estou sabendo. Dia 23. Domingo? Uhum. Vai ser domingo. Começa lá no Allan Kardec, às 19h30, Claudinha, é isso? 19h15. Né, lá no Allan Kardec. E a semana vai ser, então, do dia 23 ao dia 29. Então, para quem é aqui de Jataí ou região, nós convidamos que participem conosco, né, da Semana Espírita. A programação está nas nossas redes, aí na Sintonia do Bem. Pode entrar lá e verificar, porque cada dia da semana, né, o evento será em uma casa espírita, né? E a gente vai ter um prazer muito grande em reencontrar todos vocês. Forte abraço, fiquem todos muito obrigada, bom resto de semana, boa semana, que Jesus nos conduza sempre no caminho do bem. Assim seja. Boa noite, Silene. Boa noite a todos. Cláudio, boa noite a todos, irmãos e irmãs. Muito obrigado.